Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao webinar da Danfoss, em celebração à Semana da Refrigeração, comemorando o Dia Mundial da Refrigeração, que é celebrado no dia 26 de junho. O tópico de hoje tem como foco principal as instalações frigoríficas industriais, onde normalmente são projetadas tendo um PLC único e central para comando e controle de todos os processos da planta industrial. Neste webinar, Wesley Lupo e Douglas Rosso vão apresentar as vantagens e os benefícios de se ter controladores individuais e dedicados à planta frigorífica, trazendo maior eficiência e flexibilidade para o sistema de refrigeração como um todo, sem perder a confiabilidade e ainda mantendo a gestão centralizada do processo industrial. Bem-vindos mais uma vez, e eu passo a palavra agora para o nosso engenheiro Wesley, para que ele possa dar início à nossa apresentação. Olá, pessoal. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais um dia da Semana da Refrigeração da Danfoss. Hoje, especificamente, vamos falar sobre os controladores e a conectividade na refrigeração industrial, tá? Antes de começar, eu gostaria de apresentar para vocês aí a nossa agenda, tá bom? Dessa semana. Ontem, o nosso gerente de aplicações e suporte técnico, Eduardo Drigo, ele apresentou sobre o futuro dos fluidos refrigerantes. Hoje, a nossa apresentação, como já mencionei, será sobre os controladores e a conectividade na refrigeração. Amanhã, o meu colega engenheiro de vendas, Rodolfo Correia, vai apresentar sobre as soluções inteligentes para prédios eficientes. E na sexta-feira, também no mesmo horário, o nosso colega engenheiro de vendas, Ricardo Conda, vai apresentar sobre o Danfoss AllSense, que é a plataforma da nuvem da Danfoss, tá? Bom, alguns de vocês já me conhecem. Eu sou Wesley Lupo, sou engenheiro especialista em refrigeração industrial na Danfoss, e juntamente aí com meu colega, o Douglas Rosso, nosso engenheiro de vendas de drives, iremos apresentar o conteúdo para vocês. Boa noite, pessoal. Meu nome é Douglas Rosso. Estou junto com o Wesley nessa semana da refrigeração, especialmente no dia de hoje, para apresentar algumas soluções dos controladores e também de conectividade. Vamos falar um pouquinho aí dos conversores de frequência da Danfoss e espero que todos tenham um bom proveito e aprendam bastante, tirem coisas boas dessas palestras. Bom, pessoal, para mim aqui está parecendo que minha câmera está ligada, mas eu vou desligá-la aqui para melhorar uma conectividade, que eu não consigo enxergar aqui se ela está ligada, tá? Vou desligar para melhorar a conectividade aí e não interromper a apresentação por conta da internet, tá? Bom, pessoal, como eu estava falando, a nossa agenda ela está um pouco extensa, tá ok? Eu vou tentar aí apresentar de forma clara e objetiva e abranger todos os assuntos e aqui na nossa apresentação, tá? Vou iniciar falando um pouco sobre o controlador de evaporador, o EKE 400, tá? Grave bem esses nomes, EKE 400, controlador de evaporador, tá? Seguindo, vou falar sobre o EKE 347, que é o controlador de nível de líquido. EKE 347, controlador de nível de líquido, tá? São controladores totalmente diferentes e de aplicações diferentes, tá? Vou falar sobre o sistema de purga de ar inteligente, que é o IPS-8, o lançamento da Danfoss, aí o nosso purgador de ar. Falar também um pouco sobre detector de vazamento, que é a linha GD, tá, dos nossos detectores. E o nosso colega Douglas vai falar um pouco sobre os inversores de frequência e a condição básica de monitoramento desse produto. Iniciando aqui sobre o controlador de evaporador, EKE 400. Essa é a imagem do nosso controlador, tá? É bem compacto. Mas antes de falar um pouco mais sobre o produto, gostaria de apresentar para vocês aqui a nossa planta frigorífica ilustrativa, tá? Essa é uma planta de amônia de 2 estágios, com separador de líquido bombeado, e sistema de descongelamento, ou conhecido aí como degelo, por gás quente, tá? Nas câmaras frigoríficas. Por que uma planta de duplo estágio? Porque nós temos compressores booster, compressores no regime de baixa, ou seja, menos 35, menos 10.
Temos um resfriador intermediário, que recebe a descarga desses compressores de baixa, e os compressores de alta, que succionam do regime aqui de -10, um resfriador intermediário, e descarregam ali, por exemplo, a mais 35 para os condensadores. Temos também na instalação o recipiente de líquido, um retificador de água para eliminar a água ali da amônia. Temos o nosso purgador de ar interligado aqui no condensador e no recipiente, que são os principais pontos aí que podem acumular ar na instalação. Temos aqui um plate freezer, tá? Demonstrando aqui com uma estação de válvulas e duas câmaras de congelamento com suas respectivas estações de válvulas e um evaporador cada apenas. Como nós vamos falar sobre o EKE 400 e ele é um produto para controlar o evaporador, vamos realizar um recorte aqui na nossa estação de válvulas e focar nesse tipo de aplicação. Aqui nós temos a nossa estação, composta pela linha de válvulas ICF, temos a linha de gás quente, tá? A linha de injeção de líquido, a linha de sucção e a linha de drenagem do gás quente condensado durante o processo de degelo. Para fazer todo o controle dessa estação de válvulas, nós utilizamos o EKE 400. Ele vai gerenciar essa estação de válvulas, liberando ali os solenoides durante o resfriamento ou durante o processo de degelo de forma automática. E também é possível fazer o controle dos ventiladores do evaporador ali, ou on-off, liga e desliga quando atingir o set point, ou por inversor de frequência, ele reduz ali a velocidade conforme a sua necessidade quando atinge o set point da câmara. Então ele é totalmente programável e você consegue realizar todas essas funções simplesmente com esse controlador. Agora eu vou falar um pouco mais a fundo sobre as características dele, tá? Bom, o que é um Danfoss EKE 400? É um controlador, ele foi projetado especificamente para controlar evaporadores de refrigeração industrial, seja sistemas pequenos ou sistemas grandes, tá? Ele foi projetado para sistemas baseados em amônia, CO2 e também freon. Ele controla a operação das válvulas e dos ventiladores de cada evaporador, atingindo assim o modo ideal de resfriamento e também a sequência de degelo. Suporta vários métodos de degelo, degelo com gás quente, incluindo controle de pressão ou drenagem de líquido, tanto faz o método de degelo, ele já está apto a operar com esses dois tipos de sistema, também degelo elétrico e degelo com água ou solução, tá? Possui um assistente rápido para configuração, tá? E comissionamento eficiente, ou seja, você não depende de um especialista em programação para realizar a configuração do controlador. O próprio operador da sala de máquinas consegue ali ajustar através do assistente rápido os principais parâmetros e colocar a sua estação de válvula, a sua câmara frigorífica em funcionamento, tá? Ele é aplicável também para degelo em evaporadores inundados e evaporadores de X, mais conhecido aí como expansão seca, com ou sem degelo à base de gás quente. Porque aqui eu menciono evaporadores de expansão seca, porque é uma tendência aí de mercado, os clientes estão partindo para sistema low charge, ou sistema de baixa carga de amônia. Alguns fabricantes de evaporadores já possuem essa tecnologia e já lançaram evaporadores com sistema de expansão seca. Eu, particularmente, já participei de um sistema assim, um CD frigorífico, onde o pessoal utiliza expansão seca com amônia. Então, eles reduziram aí, em média, de 4 toneladas para apenas 1 tonelada de amônia na instalação, tá? Então, é uma redução bem grande aí do volume de amônia. Então, já pensando nisso, já pensando nessa tendência, a Danfoss desenvolveu o controlador já com essa tecnologia. E ele utiliza as melhores funções da classe, incluindo ali o MSS, ou seja, ele faz o controle de expansão seca através do superaquecimento mínimo estável. Então, você não tem um superaquecimento fixo, o controlador ali vai buscando o superaquecimento mínimo estável, garantindo a melhor eficiência do seu sistema, ou seja, o compressor vai trabalhar menos. Trabalhando menos, maior a economia de energia. Também tem a opção por injeção dependente de carga, dependendo da carga térmica, ele libera, aumenta ou reduz a injeção de líquido no evaporador, e por termostato modulante, que utiliza ali aquela válvula pulsante, a Danfoss do modelo AKVA,
ou também de outros fabricantes, mas aqui específico a KVA, ele já possui essa tecnologia para controlar essa válvula. Além dessas funções, a Danfoss decidiu incorporar nesse controlador as funções dos controladores antigos EKC 315 e o EKC 361. Então, ele está 315 é essa função para expansão seca, que o controlador antigo faria, e o EKC 361, que fazia o controle de pressão de sucção em função da temperatura do ambiente. Esse controlador já incorpora essa tecnologia, além de fazer a injeção de líquido também por válvula pulsante, tá? Ele foi projetado para obter o melhor desempenho das válvulas Danfoss e suporta várias configurações ali, na linha de retorno úmido, alimentação de líquido e também linha de drenagem de gás quente. Além de todas essas funções, a Danfoss desenvolveu um software, uma ferramenta de software chamada QConfig, que é específica para o EKE 400. Você consegue baixar ela gratuitamente no site da Danfoss, tá? Onde você consegue visualizar, você comunica o controlador no seu computador, através ali de um conversor RS485. Você consegue visualizar todos os parâmetros, você consegue configurar o controlador e também, se preciso, você imprime todas aquelas configurações e entrega para o cliente como documento de entrega de obra. Então, você também tem essa opção aí desse controlador com o QConfig disponibilizado pela Danfoss gratuitamente, tá? Aqui tem um exemplo de aplicação para vocês do EKE 400. Perceba que ele utiliza o método de controle distribuído. O que é o método de controle distribuído? É um controlador para cada estação de válvulas. Assim, você torna o controlador ideal para retrofit em instalações que não possuem um sistema de degelo automatizado, tá? Então, você possui infelizmente no Brasil, ainda existem algumas instalações onde o degelo é feito manualmente, o operador tem que ir lá, manusear todas as válvulas, fechar a sucção, fechar o líquido, liberar gás quente, para realizar o processo de degelo. Com isso, como é manual ali, pode ocorrer algum erro humano, o operador pode manusear uma válvula de forma errada e ocasionar algum acidente, tá? Então, evitando isso, é importante que você automatize esse sistema de degelo. Então, com o controlador EKE 400, você pode automatizar estação por estação, gradativamente, tá? Economizando ali bastante cabeamento, porque você pode instalar o controlador próximo à estação de válvulas e ele funcionará de forma autônoma. Você consegue fazer toda a configuração dele, ele vai funcionar sozinho ali, automatizando a sua instalação. Aí vocês me perguntam, poxa, Wesley, então ele é específico só para retrofit, instalações que não possuem degelo automático? Não, negativo. Além de ser uma boa opção para retrofit, para instalações novas e instalações existentes que possuem um sistema de PLC central já, ele também é muito importante e bem-vindo. Por quê? Novamente, a economia de cabos, uma instalação nova, por exemplo, você vai instalar o controlador bem próximo à estação de válvulas, então todo o esteiramento, toda aquela infraestrutura necessária para passar essa quantidade, imagina, toda essa quantidade de cabo sendo esteirada até o supervisório central. Então você economize muito a quantidade de cabos, porque do controlador para o PLC, você pode realizar uma comunicação via Modbus RTU, apenas com cabo RJ. Simplificando para vocês o que é um cabo RJ, é similar a um cabo de telefone. Então, ao invés de você passar todo esse cabeamento ali para o supervisório, você passa apenas um cabo RJ ali para o gerenciador, e no gerenciador você consegue realizar todas as configurações no controlador, porque ele é protocolo aberto, então você consegue realizar escrita e leitura. Temperatura da câmara, grau de abertura de válvula motorizada, se está em degelo, qual foi o período do último degelo, alterar set point. Então você consegue fazer todas essas alterações via PLC. Além do que a segurança e a confiabilidade da sua instalação. Por exemplo, se você tem um problema no seu PLC e ele está centralizado ali controlando todas as estações de válvulas, deu um problema no PLC, você perdeu a automação de todas as estações, é necessário ali operar todas manualmente. Você tem no sistema de controle distribuído, se o PLC deu problema, os
controladores continuam funcionando de forma autônoma e você não perde a automação da sua planta, tá? Tá, Wesley, se der um problema no controlador, tá, você vai perder somente aquela estação de válvulas que ele está dedicado. Vai operar aquela estação de forma manual e se porventura você tiver alguma câmara frigorífica que não está em operação, rapidamente você consegue remover o controlador daquela estação, instalar no lugar da estação que deu problema, até que o controlador que deu problema seja reposto, tá? Então é bem simples, as vantagens são grandes de você ter um sistema de controle distribuído, tá? Reforçando aqui, como eu mencionei, a tendência do sistema de expansão seca hoje, ou baixa carga de amônia nas instalações frigoríficas, aqui eu demonstro para vocês um sistema de expansão seca que sem degelo a gás quente, aqui um simples sistema de expansão seco, tá? Onde, através dos transmissores de temperatura e sensores, os transmissores de pressão e sensores de temperatura, o controlador determina o superaquecimento, tá? E através dos seus algoritmos dedicados, determina também o grau de abertura da válvula motorizada, injetando mais ou menos líquido no evaporador, buscando sempre o superaquecimento mínimo estável. Com isso você garante a melhor performance do seu sistema, tá? Aqui, ainda seguindo no sistema low charge, eu exemplifico para vocês um chiller, por exemplo, de água gelada, onde o controlador EKE 400 consegue controlar a injeção de líquido através da válvula de expansão eletrônica e, ao mesmo tempo, controlar a pressão de sucção do controlador em função da temperatura de saída da água gelada ou solução alcoólica, tá? Esse sistema você garante ali uma menor variação na temperatura de saída da água e um tempo de resposta menor quando você tem uma temperatura de entrada ali, por exemplo, de retorno da água aquém do que você dimensionou no projeto, tá? Então você consegue chegar na temperatura objetiva ali mais rapidamente com o sistema eletrônico. E perceba que o controlador faz o controle das duas válvulas motorizadas simultaneamente. Então é uma boa opção aí para quem trabalha com chillers de expansão seca e precisa de uma precisão bastante aguçada na temperatura de água gelada, tá? Para sistemas inundados, aqui é bem utilizado em frigoríficos. A maioria dos frigoríficos aí necessita de água gelada para uma determinada parte do processo. Então, por exemplo, um frigorífico só tem ele não possui um regime de 0 grau ali, ele só possui dois regimes, menos 35 e menos 10, só que ele precisa de uma água gelada a 2 graus. Se ele passar amônia no trocador a menos 10, consequentemente a água e o trocador vão congelar. Então ele precisa subir essa pressão no separador, mais ou menos a uma pressão ali de 3,3 bar manométrico, que é em torno de 0 graus, para que não haja o congelamento nos trocadores, tá? Para ele elevar essa pressão, ele precisa instalar uma válvula reguladora de pressão na sucção do separador. Aqui no caso, nós instalamos uma válvula eletrônica, com controle eletrônico, tá? Onde o controlador EKE 400 faz o ajuste da pressão do separador em função da temperatura de saída da água gelada. Então, assim você consegue um tempo de resposta bem mais rápido quando há alterações no sistema, além da variação da temperatura da água ser muito pequena. Então, você consegue ali uma temperatura praticamente constante de água gelada na sua planta. Ah, pessoal, eu esqueci de comentar, tá? Vocês podem realizar as perguntas aí através do chat ou do question do lado direito aí da tela de vocês, que no final da apresentação eu e o Douglas responderemos ao vivo para vocês. E as perguntas que nós não conseguimos responder, a gente envia posteriormente por e-mail as respostas, tá? Então podem perguntar aí, fiquem à vontade. Eu não vou interromper a apresentação aqui para responder momentaneamente, mas no final as perguntas que a gente puder responder serão respondidas, ok? Bom, aqui a folha de dados do EKE 400, nós temos ele disponível em 110 e 220 volts, também em 24 volts alternado ou corrente contínua. Todas as saídas analógicas e digitais, entradas analógicas e digitais disponíveis. Ele foi dimensionado para atender qualquer tipo de estação, tá? Então as saídas analógicas e digitais são suficientes para atender
qualquer tipo de estação. Qualquer tipo não, acredito que 90% das estações de válvulas o nosso controlador atende tranquilamente, tá? E, como já mencionado, ele possui comunicação Modbus RTU, tá? Que comunica com qualquer tipo de supervisório, a não ser que ele tenha, se ele for um protocolo diferente, com um conversor de sinal ali é possível realizar a comunicação, e se você tiver um PLC central na sua instalação e deseja receber essas informações, é possível com o EKE 400. Você tem um chiller, você vai receber a temperatura de água gelada, superaquecimento, grau de abertura da válvula motorizada. E se você tem uma estação de válvulas câmaras frigoríficas, set point da câmara, vai receber velocidade do ventilador, se ele está ligado, desligado, se está em degelo, se não está. Então é bem prático, confiável e bem mais vantajoso você ter um sistema de controle distribuído na sua instalação frigorífica, tá? Bom, esse foi o EKE 400. Então gravem novamente, reforçar porque sopa de letrinhas é complicado de decorar, né? Então EKE 400, controle de evaporador, tá? EKE 347, que é o que nós vamos apresentar agora, é controlador de nível de líquido. É aquele controlador ali que é aplicado em separadores de líquido, resfriadores intermediários, para controlar o nível de líquido da amônia no sistema, tá? Essa é a cara do EKE 347, ele é um pouco menor que o EKE 400, porque não necessita de todas as saídas analógicas e digitais que necessita o EKE 400, tá? Para facilitar o entendimento de vocês, aqui eu vou explicitar onde o controlador é aplicado, tá? Aqui no separador de líquido, vamos realizar um recorte separador, tá? Aqui eu vou explicar para vocês como que é feito o controle do nível de líquido desse sistema. Nós temos o separador de líquido bombeado, tá? Que vai bombear a amônia líquida para os evaporadores para realizar a troca de calor latente e o resfriamento da câmara, tá? Bom, o separador ele precisa ter um nível mínimo de líquido de acordo com o fabricante. Nós temos uma árvore de boia instalada nesse separador com um transmissor de nível por radar de onda guiada AKS 4100, que é um produto da Danfoss também, produto bem preciso na medição do nível de líquido. Então, o AKS 4100, ele monitora o nível no separador, tá? E converte esse nível em um sinal de corrente de 4 a 20 mA para o controlador EKE 347. Através do set point definido do controlador de líquido para o separador, a lógica de programação dedicada para esse tipo de aplicação do controlador converte esse sinal e determina um grau de abertura necessário para a válvula motorizada injetar o líquido proporcionalmente de acordo com a carga momentânea da planta no separador de líquido. Por que proporcionalmente? Porque em sistemas on-off, quando você abre e fecha o solenoide, você gera uma turbulência interna no separador. Essa turbulência interna gera uma variação de pressão. Essa variação de pressão, o compressor precisa compensar ela. Então, ele acaba colocando mais capacidade para compensar essa variação de pressão. Compressor colocando mais capacidade, ele trabalha mais. Compressor trabalhando mais, maior o consumo de energia. Com o sistema proporcional, o controlador ele evita que a válvula feche totalmente, tá? Então, ele vai mantendo a alimentação proporcional e sempre constante à carga momentânea da planta. Você mantendo a alimentação constante, você evita essa variação de pressão. Você evitando a variação de pressão, o compressor não precisa colocar carga. O compressor trabalhando menos, não precisando colocar carga, menor o consumo de energia elétrica da sua planta, tá? Esse é o controlador EKE 347. Bom, além de separadores, onde que é aplicado o controlador EKE 347? Para controlar nível de líquido em recipientes, tá? Resfriadores intermediários, economizer e condensadores também, dependendo da aplicação e do projeto de cada sistema, tá? Aqui eu vou dar um exemplo para vocês, porque é importante ter um sistema proporcional e uma lógica de programação dedicada a esse tipo de sistema, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Esse é o software QSelector, tá? É um software também desenvolvido pela Danfoss. Ele é gratuito, você pode baixar no site da Danfoss.
lá. É um software bastante técnico e bem interessante. Você consegue dimensionar todas as linhas, as válvulas. É bastante intuitivo. Então vale a pena vocês acessarem lá e baixar esse programa de refrigeração da Danfoss, tá? Eu simulando aqui no software QSelect uma câmara frigorífica de 860 mil quilocal, tá? Aqui 860 mil quilocal. No software nos deu uma válvula motorizada ICM 20B, cone B, essa é a válvula ICM, tá? 20B. Para essa carga térmica, o grau de abertura da válvula, o ângulo de abertura dela é de 88%, gerando um fluxo de massa ali de 3.246 kg/hora para atender a carga térmica de 860 mil quilocal. Agora vamos imaginar que a mesma instalação frigorífica tem a variação de capacidade. Ela não está mais uns 860 mil quilocal, porém está com 500 mil quilocal/hora momentaneamente. Mantivemos a mesma válvula ICM20B e perceba que o grau de abertura da válvula baixou para apenas 65%, tá? Mantendo o fluxo de massa na linha de 1.887,2. Perceba que a carga térmica reduziu de 860 para 500 mil quilocal, em torno aí de 40% menos capacidade na instalação. Pelo fato do controlador não se tratar de apenas um conversor de sinal, e sim uma lógica dedicada, ele não reduziu o grau de abertura da válvula também em 40%. Ele reduziu em apenas 22% o grau de abertura da válvula. Então perceba que não é uma coisa proporcional. Por quê? Porque o controlador ele trabalha em função da curva da válvula, tá? Ele é um controlador dedicado e ele auto se corrige dependendo da velocidade que o fluido vai sendo consumido pela planta. Então ele não é diretamente proporcional. Você reduziu 40% da carga, vai diminuir o grau de abertura da válvula em 40%. Não, ele tem toda uma lógica específica e dedicada para esse tipo de aplicação, tá? Agora aqui nós temos os detalhes do EKE 347, tá? Ele foi projetado especificamente para refrigeração industrial e sistema de controle de nível de líquido, tá? Ele possui informações claras, com exibição gráfica e de texto, ou seja, não é mais que nem o antigo EKC 347, ele não é mais apenas códigos aqui que você precisa olhar no manual para entender qual parâmetro você está acessando. Não, ele é texto completo, então você consegue acessar e ler diretamente no visor aqui do controlador o parâmetro que você está acessando, tá? Ele possui também comunicação Modbus de fácil integração com o sistema de PLC, ou seja, se você não tem um PLC dedicado na sua planta, um PLC central, você consegue instalar o EKE 347 normalmente, ele vai operar de forma autônoma, de forma independente. Porém, se você tiver um PLC central e deseja obter as informações do separador, como nível de líquido, grau de abertura da válvula motorizada, alarmes de nível baixo, nível alto, se o transmissor de nível está com alguma falha, se a válvula motorizada está com alguma falha, você consegue receber essas informações através de comunicação Modbus RTU também no seu supervisório central e escrever no próprio controlador, porque ele também é protocolo aberto, tá? Você consegue alterar o set point do separador, alterar os níveis mínimos e máximos de alarme através do seu PLC central via comunicação Modbus, tá? Configuração intuitiva dos principais componentes, porque ele também possui um assistente de configuração rápida, ou seja, você não precisa de um especialista em programação para realizar a configuração do controlador. O próprio operador da sala de máquinas consegue realizar os ajustes, tá? Se você optar por um sistema completo com AKS 4100 controlador e a válvula motorizada, você não precisa alimentar o AKS 4100 diretamente, porque o próprio EKE 347 faz um loop de sinal e alimenta o AKS 4100, tá? Montagem flexível, os controladores Danfoss é possível você instalar um display remoto no controlador, também com um cabo simples de telefone ali, um cabo RJ, você consegue colocar um display remoto, por exemplo, deixar o controlador na sala de máquinas, no painel, e um display na sala de controle para você verificar o nível de líquido do separador. Também é possível com o controlador da Danfoss, tá?
Aqui ele possui proteção por senha, tá? Com 3 níveis para impedir ali que seja feito algum ajuste por um operador não qualificado para esse tipo de sistema. Então ele também possui níveis de senha para evitar algum erro na operação, tá? Por exemplo, aumentar o nível de líquido ali, o set point para o set point máximo e acabar ocorrendo um golpe de líquido do compressor. Ele dispõe aí de níveis de senha para evitar esse tipo de problema, tá? E além do display já vir em português. Então você consegue ali, para facilitar a configuração, já realizar a leitura em português, tá? Aqui eu demonstro para vocês um exemplo da precisão do set point do controlador, tá? Que nós temos o set point em 30%. Perceba que o nível do separador está em 31% e a válvula motorizada não está fechada, tá? Ela está alimentando constante em 5,4% ainda. Para quê? Para evitar a variação de pressão no seu separador. Aqui nós temos a imagem de um PLC, no qual o cliente optou por comprar o sistema, mas não comprar o controlador. Ele mesmo decidiu elaborar sua lógica de controle, tá? Essa aqui é uma imagem real que nós visitamos o cliente. Ele argumentou que o sistema não estava funcionando corretamente. Como nós chegamos lá, perceba o set point dele em 60% e o nível momentâneo em 86,8%. O que isso impacta? Isso impacta na conta de energia elétrica, maior consumo do seu sistema, porque essa diferença ela atrapalha a estabilização do nível de líquido. Então gera turbulência, turbulência gera variação de pressão gera trabalho do compressor, que gera maior consumo de energia, tá? Esse foi o EKE 347. Vou apresentar para vocês agora um novo lançamento da Danfoss aí também, o nosso purgador de ar IPS8, é um sistema de purga de ar inteligente, tem um conceito um pouco diferente dos purgadores que temos aí no mercado, tá? Eu vou apresentar para vocês quais são essas diferenças. Aqui novamente nós temos a nossa planta frigorífica ilustrativa. Aqui nós temos o nosso purgador, tá? Que está coletando os pontos de purga aqui do condensador e do recipiente de líquido, porque são os pontos que tendem a ter o maior acúmulo de ar no sistema, tá bom? O que é o nosso purgador IPS8? Ele é um sistema de purga também autônomo, tá? Ele funciona independente da planta frigorífica, automático e, para variar, possui comunicação remota com o PLC central, se necessário, ok? É um sistema autônomo por quê? Porque a separação do fluido refrigerante, vamos exemplificar a amônia, por exemplo, a separação da amônia dos gases não condensáveis é feita por uma unidade de condensação de operação independente. Aqui é a unidade de condensação da Danfoss, tá? Independente no próprio controlador. Com isso, você consegue apenas um ponto de integração com o sistema de amônia. Então, você melhora ali a confiabilidade e a segurança da sua instalação, porque você só vai ter um ponto de conexão com a amônia. Deu algum problema na unidade, ela encerra automaticamente a funcionalidade e você isola ela do sistema de amônia. Então, o risco aí de ocorrer um acidente é bem menor. Além de todo o circuito dela aqui ser soldado, garantindo aí uma maior confiabilidade também. Então, diferentemente dos outros sistemas, que depende da instalação frigorífica, da amônia da planta, para realizar a condensação da amônia mais os gases não condensáveis, a nossa unidade não. Ela funciona de forma independente, já tem um circuito fechado de condensação, no qual que usa um fluido refrigerante R452A para condensar a amônia na menor temperatura possível para evitar residual de amônia no ambiente, tá? O que é residual de amônia? É liberar a amônia junto com os não condensáveis para fora, ou seja, desperdício de amônia. É um sistema automático, por quê? Porque todo o trabalho manual necessário para controlar a sequência de purga é feito pelo próprio controlador que está dentro do nosso purgador. É um controlador Danfoss, na mesma base e tecnologia do EKE 400 e do EKE 347, é o controlador MCX, que faz todo o gerenciamento do sistema de purga, tá? Para garantir ali a purga de forma eficaz. Além disso, todos os parâmetros relevantes para monitorar o sistema de purga é possível que seja comunicado com o seu supervisório central, tá? Ali, alarme, status e os dados históricos de purga, você consegue visualizar isso tudo no seu sistema. Por motivos de segurança, você não consegue alterar
números de pontos, configurar o purgador remotamente, tá? Porque realmente é necessário que você esteja lá perto da máquina para realizar as alterações, evitando assim algum acidente na planta, liberar algum solenoide indevidamente, tá? Então, todo as informações necessárias, número, qual ponto está sendo purgado, deu algum alarme, por exemplo, um ponto ficou sendo purgado por muito tempo, o que indica que naquele ponto há algum vazamento, então ele vai apresentar esse alarme e facilita ali na manutenção o ponto que está, identificar o ponto que está vazando, tá? Ele mantém todo esse histórico de dados armazenado ali no seu PLC, tá bom? Aqui nós temos exemplificado o que é o IPS8, nós temos o purgador de ar, com a sua unidade condensadora e seus trocadores, aqui o condensador de amônia, tá? Evaporador de R452A e condensador de amônia. Um faz uma função para um fluido e outro para outra, para amônia, tá? Aqui nós temos os pontos de purga, com as válvulas CF, aqui exemplificando são apenas 2 pontos. Aqui nós temos a boia, que vai liberar a amônia condensada, que é separada dos gases não condensáveis, para o sistema de baixa pressão. Aqui nós temos um tanque com água, onde é purgado os gases não condensáveis, para neutralizar com a pequena porcentagem de amônia que é expelida junto com o purgador, tá? Aqui eu tenho um vídeo ilustrativo, onde demonstra aí para vocês qual o princípio de funcionamento do purgador. Dá um start aqui para vocês. Bom, aqui liberou o ponto de purga, tá? A unidade começou a condensar amônia. Por gravidade, a amônia acumula na boia, tá? E vai sendo liberada para o lado de baixa pressão. Quando a amônia atinge a pressão inferior, ele já identifica que tem ar suficiente no sistema e libera para o tanque de água. Esse é o princípio de funcionamento do purgador de ar, tá? Aqui nós temos a folha de dados. A tensão de alimentação dele é única e exclusivamente em 220 volts, em 50 ou 60 Hz. Há um pequeno consumo de energia dele, apenas 1,3 kW, o purgador consome. E ele também funciona em stand-by quando não há ar no sistema. Ele fica monitorando o sistema, fazendo uma varredura até que ele identifique um ponto que tenha ar para realizar a purga, tá? A carga de fluido refrigerante R452A é de apenas 900 gramas, tá? Então é quase nada. O equipamento pesa ali aproximadamente 90 kg e possui comunicação Modbus RTU. É esse controlador aqui interno ao purgador que vai fazer todo o gerenciamento do sistema de purga. Esse painel já vem montado, tá? Tudo configurado no próprio controlador, no próprio purgador. Então você apenas conecta os pontos de purga aqui. Ele já vem prontinho para o uso, tá? E todas as informações armazenadas aqui, as informações importantes de status e alarmes, você consegue ter no seu supervisório central, se necessário, tá? Se a instalação possuir um supervisório central. Se não possuir, ele funciona de forma autônoma também, ok? Bom, meu último produto, vou falar um pouco sobre detector de vazamento, que é a nossa linha GD, tá? Novamente, a nossa instalação ilustrativa. Vou mostrar para vocês onde é necessário instalar o detector. Bom, em toda a instalação, né? Porque é necessário instalar o detector onde há possíveis pontos de vazamento de amônia. Então, por toda instalação a válvulas, equipamentos, é necessário que haja detectores de vazamento, tá? Bom, qual é a importância de um sistema de detecção em refrigeração industrial? Vazamento de refrigerante em sistema de refrigeração industrial, eles podem representar vários riscos, tá? Intoxicação dos funcionários, contaminação dos alimentos ou produtos que estão sendo armazenados e inflamabilidade. Por quê? Querendo ou não, a amônia em alta concentração e em alta temperatura, ela acaba sendo inflamável também, tá? Bom, um sistema de detecção de vazamento de refrigerante é importante e necessário pelas seguintes razões: segurança e prevenção na sua instalação, conformidade com os requisitos legais, nós sabemos aí que no Brasil é bem rígido em relação a sistemas de amônia, e redução de custos, tá? Bom, qual é o benefício de contar com um sistema de detecção? Vai fornecer um aviso prévio das condições potencialmente perigosas, tá? E permite ações automatizadas que podem diminuir a magnitude de um vazamento.
por exemplo, ali ligar um sistema de exaustão ou desligar a sala de máquinas, emitir um alarme sonoro, um alarme visual. Então, são ações automatizadas que, através de um sistema de detecção, podem ser tomadas previamente, tá? Protege as pessoas da falta de oxigênio, aqui no caso dos gases tóxicos, a amônia é muito tóxica, então em alta concentração, dependendo da concentração, pode levar à morte, né, as pessoas. Protege os produtos da contaminação, por exemplo, os alimentos. Se você tem um vazamento numa câmara frigorífica de congelados, por exemplo, e tem produto armazenado, aquele produto tem que ser totalmente descartado. Então imagine o prejuízo que é um vazamento de amônia, tá? Melhora e mantém a eficiência energética do sistema, porque ele mantém ou garante ali a carga ideal de refrigerante no sistema. Se tiver algum vazamento, você vai perceber, o detector vai acusar, então você vai ter que repor aquela amônia para garantir a carga ideal. E pode reduzir os custos do prêmio de seguro, porque instalações que possuem um sistema de detecção de amônia, o seguro fica mais barato, tá? Bom, a Danfoss, ela possui um portfólio de detectores de fluido refrigerante, tá? Tanto para amônia, para CO2, para freons e também para hidrocarbonetos, tá bom? Propano, tá? É um deles. E possui 3 plataformas: o GD Basic, o Premium e o Heavy Duty, tá? Bom, o Basic é a linha inicial, o Premium é uma linha mais aprimorada que já possui relés para algum acionamento individual, e o Heavy Duty é instalações para área explosiva, tá? Área classificada, tá bom? Então nós também temos detector de gás para esse tipo de aplicação. Aqui nós temos uma tabela onde demonstra a diferença entre os detectores, tá? O Premium, perceba que ele não tem relés de acionamento, então você não consegue ali acionar uma sirene, acionar um alarme luminoso ou sistema de exaustão, porque ele não possui relés automático, tá? E também não possui display, então você não consegue verificar ali a quantidade de amônia presente no ar, ou vamos dizer assim, o ppm de amônia presente no ar, no ambiente, tá? A não ser o Basic, mais você possui uma própria sirene e um sistema luminoso no próprio detector, tá bom? Só que é bem reduzido. Então, o Basic você precisa ali de ter um gerenciador, tá? Para realizar, para receber esse sinal e fazer e tomar alguma ação premeditada, tá? No caso, ligar um sistema de exaustão ou desligar a sala de máquina. Já a linha Premium, ela já possui 3 relés, tá? 3 relés para você interligar aí com o seu sistema. Então você pode tomar ações com o próprio detector. A partir da linha Premium Flex, você já possui um display no próprio detector de amônia, onde é possível verificar a quantidade de amônia presente no ar, tá? E o Heavy Duty também ele já possui 2 relés para realizar algum tipo de ação. Qual a comunicação desse controlador, desse detector, perdão? Ele tem saída analógica de 4 a 20 mA e também comunicação Modbus RS485, tá? Então, se você não tem um sistema de PLC central para interligar um detector básico, você pode adquirir o nosso gerenciador, o nosso controlador para detectores de amônia. Com ele você consegue ali configurar todos os detectores básicos, tá? Que não tem saída de relé, e ele já possui as saídas de relé necessárias para realizar alguma ação no caso de um vazamento. Então você pode instalar os detectores da linha básica com o controlador, você obter todas essas informações, tá? Com a linha Premium você também pode conectar com o controlador, tá? GD, e também tomar essas ações. Ele possui comunicação Modbus e o importante desse controlador é você interligar até 96 detectores nele. Então ele pode fazer o controle ali, gerenciar até 96 detectores e tomar as ações necessárias no caso de vazamento. E como ele possui comunicação Modbus, você pode passar todas essas informações de nível de ppm, de alarmes para o seu supervisório central também. Então você também vai ter essas informações no seu supervisório. Qual a vantagem de você ter um controlador GD e não interligar diretamente o controlador no seu supervisório? Porque com o GD você consegue configurar todos os controladores. Com o supervisório não, é somente leitura.
Então, no GD você faz toda a configuração, níveis de alarme, você define os níveis de alarmes através dele, por conta do display, você conseguir acessar todos os detectores, porém, com supervisório diretamente no detector, não seria possível isso. Você precisaria de uma ferramenta de serviço para realizar a configuração. Você possuindo o GD, você vai configurar os detectores e enviar esse sinal via Modbus para o seu PLC central, e aí o PLC central terá todas as informações de vazamento, quantidade de amônia presente no ar e qual detector deu algum alarme no caso de ocorrer um vazamento, tá? Aqui eu exemplifico para vocês como que ficaria o sistema. Aqui é um exemplo genérico, tá? Com todas as linhas de detectores. Aqui perceba os detectores básicos que não possuem relés, então eles não podem tomar ação nenhuma, tá? Já o da linha Premium, ele consegue tomar ação, liberar um sistema de exaustão ou algum sistema luminoso ou sonoro, tá? O Heavy Duty também. Mas se você tiver apenas o básico com o controlador, você consegue tomar alguma ação com ele próprio, aqui instalado num gabinete, tá? E chegar até a desligar a sala de máquinas, dependendo do volume do volume do vazamento, tá? E também com os módulos de expansão, você consegue interligar até 96 sensores de vazamento, ok? Bom, basicamente essa é a minha apresentação, tá? Sobre os produtos novos da Danfoss. Espero que vocês tenham absorvido pelo menos o mínimo possível aí do conteúdo, tá bom? Agora o nosso colega Douglas vai dar continuidade na apresentação e na parte de inversores. Douglas, com Pessoal, você boa aí, camarada. tarde. Obrigada, Wesley. Pessoal, boa tarde. Reforçando, então, que vocês podem enviar suas dúvidas via chat, que nós iremos responder ao término do evento, após a apresentação. Já recebemos algumas perguntas aqui, já estão separadas para o Wesley, e agora daremos início à apresentação do Douglas. Obrigada, Douglas. Por nada, Nath. Vocês conseguem enxergar a minha tela já? Sim. Perfeito. Boa noite, pessoal. Como já foi apresentado, sou Douglas Rosso. A gente vai falar um pouquinho dos drives das Danfoss, as novas soluções que os nossos drives podem oferecer para o dia a dia de vocês nas suas plantas, né? Bom, como nosso amigo Wesley já apresentou, né, todo o sistema, né, nós também temos a nossa parte aqui de eletrônica, que são os conversores de frequência, cuidando das velocidades dos motores, fazendo controle de velocidade, controle de torque, colocando todos esses equipamentos para rodar, né, nas bombas, nos compressores, nos ventiladores, como a gente pode ver aqui. Porém, como já é conhecido de todos, né, a função do conversor de frequência é controlar o motor, controlar a velocidade do motor, torque e gerar economia de energia. Mas hoje a gente quer apresentar um conceito também em que o drive ele pode ser inteligente. O drive, o conversor de frequência, pode ser um sensor na sua aplicação e te passar informações da saúde, de como está o andamento do seu processo, do seu motor, se ele está à beira de dar uma falha, a gente consegue prever isso com os conversores de frequência. A gente vai entender essas condições durante a apresentação, mas eu peço sempre que tenham em mente que hoje o conversor, além desse controle básico de velocidade, torque do motor, nós também estamos deixando o conversor de frequência mais inteligente, mais eficiente, mais conectado, para assim melhorar a nossa performance na sua aplicação, no motor da sua aplicação. Como já mencionado pelos meus colegas da Nath e o Wesley, as perguntas vocês podem colocando no bate-papo aí que a gente vai respondendo ao final da apresentação. Bem, a gente vai falar de um produto que pode ser integrado aos novos conversores da Danfoss. É um software de monitoramento, que nós chamamos de CBM, que é a condição básica de monitoramento, né? Como eu disse na minha introdução, é importante lembrar que o conversor de frequência não é mais só aquele equipamento que controla o seu motor. Nós temos que pensar nele como um sensor dentro da sua aplicação. Por quê? Ele coleta sinais reais
hoje ele consegue processar esses sinais e também consegue te dar alguns resultados dessa análise dentro desses dados que foram coletados, dentro desses sinais. A ideia é que o sensor, o conversor, ele é um sensor e ele tem essas características de estar na aplicação, pegando esses sinais reais, processando esses sinais reais para o seu próprio funcionamento e também liberando esses dados para uma análise. Bem, o CBM, como é a condição básica de monitoramento. Basicamente, como já mencionado, o conversor de frequência ele é um sensor e está inteligente. E o que tem nesse produto novo de diferente? Hoje, dentro da sua aplicação, você pode, com o CBM, monitorar o enrolamento do motor, a carga do acionamento e também, com o sensor de vibração mecânico, você pode monitorar a vibração do seu acionamento, do seu compressor, do seu motor, onde você queira medir essa vibração. Vou explicar um pouco as características dos três, como que funciona, né? Como que o conversor consegue fazer essa leitura e como é que ele vai te ajudar no seu dia a dia, na sua manutenção e também a cuidar do seu acionamento como um todo, evitando falhas, downtimes, paradas inesperadas, né? E assim fazendo uma manutenção conforme a condição, não uma parada prevista, mas você vai fazer uma manutenção mais precisa no que o seu equipamento está tendo a necessidade. Bom, o CBN ele pode ser encontrado na linha VLT, FC302, FC202, 102 e o 103, como um software. Lembrando que só para a vibração a gente precisa de um sensor externo para fazer esse monitoramento, né? Esse monitoramento da vibração. Como que vai funcionar esse monitoramento daquelas três variáveis que nós falamos ali no começo? O conversor de frequência, como eu havia mencionado, hoje ele é inteligente. Opa, pessoal, desculpa. Uma falha aqui, pessoal, perdão. Bem, ele é inteligente. E a ideia do CBM é que ele crie uma linha base conforme a sua aplicação, ou seja, que ele aprenda qual o funcionamento do seu motor, qual a curva característica do seu motor, em que momento ele acelera, desacelera, em que momento a vibração aumenta e diminui. Aprendendo essa linha, como vocês podem ver aqui, ele cria um canal, nós chamamos de baseline, que vai definir mínimos e máximos para a sua aplicação. Com isso, o próprio conversor de frequência vai entender quando houver uma anomalia dentro da sua aplicação. Uma vibração excessiva, problema no enrolamento, ou então a carga da sua aplicação estiver fora do comum. E com isso a gente vai conseguir prever algumas falhas, prever algumas paradas dentro da aplicação. A primeira variável, eu já mencionei, são três variáveis, é o monitoramento do enrolamento do motor. Ao analisar a assinatura do motor, ou seja, quando você faz o startup, você coloca os valores do motor dentro do conversor de frequência para ele entender quem ele irá comandar, ele é capaz de coletar alguns dados, como eu mencionei, o conversor é um sensor, e nessa coleta de dados usamos alguns algoritmos para analisar a saúde do seu enrolamento. Então, depois de feita essa baseline, que a gente vai explicar um pouquinho para frente como que pode ser feita a baseline no startup, ele vai aprender essa curva de funcionamento do enrolamento e vai ficar monitorando o estator. Caso haja uma anomalia dentro do seu estator, ele vai detectar isso e vai te avisar que está tendo um problema, ou seja, uma falta de isolamento dentro do estator, que precisa fazer algum reparo externo. Essa é a primeira variável que o CBM controla. Depois, ele é a carga do acionamento. Ou seja, o conversor de frequência, você já sabe que o motor que ele está controlando. E também ele consegue coletar os dados de corrente, de torque, ou seja, ele sabe exatamente como o motor está se comportando e a carga que está sendo demandada do motor. Com isso,
a gente consegue fazer a baseline, como eu mencionei, e aí criar os seus pontos de mínimos e máximos. E onde pode acontecer alguma intercorrência para algum problema? Uma sujeira, um travamento mecânico, a quebra de um mancal forçando o eixo do motor, e aí logo o CBM, o conversor de frequência com essa função CBM, vai entender esse aumento excessivo de carga e vai começar a te dar um alarme. E a vibração também. Com o sensor externo ligado com o sinal 420, ligado diretamente ao conversor de frequência, ele estará monitorando a vibração do seu acionamento. Dessa maneira, qualquer desequilíbrio, excentricidade, desalinhamento ou ressonância mecânica, o conversor de frequência vai analisar esses dados e vai avisar você que está tendo algum problema que está saindo fora da sua curvatura. Bem, nesse ponto, eu quero que vocês entendam que são 3 variáveis que a gente vai estar controlando e, como eu mencionei, vamos criar uma linha, como vocês podem ver aqui nesse gráfico, de uma linha normal de funcionamento da sua aplicação e estabelecer mínimos e máximos. Aqui na figura à nossa esquerda, a gente pode ver a linha mais escura, a linha negra aqui, na qual o conversor de frequência aprendeu a sua aplicação e entendeu a curva, os mínimos e máximos da sua vibração, do enrolamento do motor e também da carga. Na linha pontilhada azul, nós temos o primeiro alarme. E na linha pontilhada mais rosa aqui, mais vermelha, mais clarinha, nós temos o segundo alarme. A linha vermelha já é a falha do conversor de frequência. Nesse nível, o conversor de frequência já parou, você já está tendo um downtime. E a nossa intenção é justamente essa, que você tenha primeiramente esses sinais para que você faça uma parada preventiva e não chegue ao ponto do conversor de frequência falhar ou o motor tiver uma queima, abrir o enrolamento, algum tipo de problema que vai te causar um custo de reparo e também um tempo muito grande de parada. Com isso, com esses 2 alarmes, vai ser possível você prever. Aqui nessa linha verde pontilhada, é uma aplicação na qual os pontos começaram a sair. Pode ser aqui o exemplo da vibração. A vibração mecânica começou a sair da sua linha comum, que é a linha negra. Então, aqui nesse ponto, você teve os primeiros alarmes. E como que é esse alarme? Esse alarme ele pode ser um contato seco, o drive vai te avisar no display, porém também você pode pegar um alarme e enviar para o PLC, via rede. É possível fazer dessas 2 maneiras o sinal. Você pode colocar como numa saída digital para que acenda um LED, um sinal no seu painel, e também mandar via rede para que você tenha uma visualização num sistema de PLC ou talvez no SCADA, onde você queira visualizar essas informações. Bem, aqui nesse ponto nós não tivemos nenhuma ação. A vibração continuou a subir e nesse momento você teve o segundo sinal. Ou seja, você tem que realmente verificar o que está acontecendo, para que quando chegue nesse ponto, você não tenha uma parada repentina. Isso acontece a mesma coisa com a carga do equipamento, né? Podia ser muito bem a carga aqui, e também o monitoramento do estator. Perfeito? Bom, a baseline, como que o conversor cria? Nós temos algumas maneiras de fazer isso durante o startup. A baseline pode ser feita logo no startup, onde você coloca os dados definidos, você já tem uma noção da sua aplicação e você já pode inserir os dados imputados diretamente no conversor de frequência. Também durante o comissionamento, usando uma varredura, né? Você pode fazer uma varredura ali da sua aplicação, fazer um start, jogar uma corrente no motor para que ele mova e ele vai até 60 Hz e volta, e assim ele aprende a curva e começa a trabalhar. Ou então a baseline online, que é um método um pouco mais avançado de captura da linha de dados, que é durante a operação normal. E também você pode escolher fazer da baseline durante o comissionamento e também a baseline online, né, para você aferir as informações de mínimos e máximos do seu funcionamento.
É uma parte, o CBM é muito importante para a sua aplicação porque ele vai dar visibilidade em pontos que você não previa, né? O próprio conversor de frequência vai estar analisando esses dados e te enviando um sinal para que você faça uma manutenção preventiva. Isso é muito importante para a sua estratégia de manutenção, porque você vai ter um monitoramento permanente, ou seja, do momento que o motor começou a rodar, o conversor começou a rodar, você vai estar monitorando as informações da sua aplicação. Isso também vai te permitir uma transição de manutenção programada para uma manutenção baseada na condição. Às vezes, uma manutenção programada, você não consegue pegar um ponto e o motor abrir uma falha, o conversor abrir parar e ter um downtime. E nesse ponto, a gente vai estar enxergando a sua aplicação de uma maneira muito mais especial, não só o motor, mas também, por exemplo, a carga, como eu mencionei, né? Você pode ter um problema no compressor, o compressor com algum problema mecânico e forçando que o motor produza mais torque, mais corrente, mais potência para que esse compressor trabalhe. E nessa maneira você vai identificar que está tendo uma falha. Você vai lá analisar a sua aplicação como um todo e vai ver que o compressor pode estar com um problema. Isso é bem interessante porque é uma solução muito mais econômica, você não vai ter tantas informações de terceiros, coletas e idas até o motor para verificar vibração, fazer as suas análises, porque o conversor de frequência já vai estar dando essas informações para você. E ele é muito bom também para sistemas em locais mais remotos, de difícil acesso, onde o conversor está bem próximo à aplicação, e aí você vai ter esse dado de uma maneira muito mais fácil. O conversor bem longe vai estar te avisando o que estará acontecendo com toda essa aplicação. Perfeito? Bem, indo para um outro ponto aqui, que a gente vai falar um pouco de conectividade, né? Nós também temos o monitoramento remoto, né? O que é o monitoramento remoto? Hoje, nós iremos permitir que você coloque uma gateway da Danfoss dentro do seu sistema para que você colete os dados do conversor de frequência e mande para uma nuvem. Como bem eu já falei, o conversor de frequência é um sensor, ele coleta muitos dados da sua aplicação. Com isso, você pode trabalhar ele de várias formas possíveis. E com todos esses dados, ele te dá uma visibilidade do que está acontecendo com a sua aplicação. Colocando essa gateway, a gateway vai pegar os dados do conversor, vai estar ligado à rede a rede industrial da sua fábrica e estará mandando dado para uma nuvem para você trabalhar com o dashboard da Danfoss, que a gente vai ver mais para frente, ou então coletando esses dados e colocando dentro de um sistema, um historiador ou um MES da sua fábrica, caso você o tenha. E qual que é a funcionalidade? É exibir os status de todos os seus conversores de frequência que você estiver monitorando. Ele consegue te enviar alguns alarmes via e-mail, né? E também analisar individualmente, com detalhes, e a qualquer hora, em qualquer lugar, o seu conversor de frequência. E como que a gente vai fazer isso? Via um acesso seguro a um portal da Danfoss, a um portal web, onde você contrata esse serviço junto com a Gateway, e aí nós vamos criar um login para você e você vai ter acesso a todos os drives dentro no qual aquela Gateway estiver coletando os dados dos conversores de frequência. Bem, aqui uma imagem que você pode ver, aqui são os conversores de frequência que estão em funcionamento, onde eles estão. Essa é uma visão dentro do dashboard que você pode acessar. Você pode acessar esse dashboard via computador ou via um celular, qualquer conexão com a internet você vai conseguir ter acesso a essa informação. Então, você vai ter métricas ao vivo, você vai estar vendo lá, você vai ter acesso ao manual do conversor de frequência, qual o nível de corrente, tensão, frequência, potência, qual o sentido de giro do conversor de frequência, se ele está funcionando, se ele está ligado, ou seja, mesmo remotamente, você vai poder ter um acesso à sua fábrica, aos seus conversores de frequência. Também, ele permite um monitoramento, ele cria uma métrica, um historiograma da sua aplicação de potência, de corrente, de todas as grandezas elétricas possíveis, que são possíveis ser medidas no conversor de frequência. Ele cria esse historiograma para você analisar alguma variação fora da sua curva comum.
E aí você pode criar as suas análises, você pega esses sinais e consegue detectar algumas anomalias, e com isso você vai otimizar o seu dia a dia dentro da fábrica, né? Bom, como que funciona esse monitoramento remoto? Você tem aqui o seu PLC, né, ligado na rede Ethernet, Profinet, Profibus, qualquer tipo de comunicação que você tenha no seu drive ou Modbus. Você vai implementar uma gateway da Danfoss. Essa gateway vai coletar os dados até 50 drives e vai começar a mandar para a nuvem. Ponto importante, como mencionei, o CBM, que é a condição básica de monitoramento, e o Remote Monitoring, eles são produtos um pouco diferentes, porém eles podem trabalhar em conjunto. Você também vai poder coletar os dados, por exemplo, do CBM e mandar aqui. São muitos dados, diminui um pouco a quantidade de conversores que você vai conseguir colocar dentro de uma gateway. Bem, isso explicado, esses dados vão passar pela gateway e vão para uma nuvem da Danfoss. Essa nuvem é protegida pelo Microsoft Azure, a gente usa o Microsoft Azure para contar, e aí você vai poder ter acesso aos dados via o dashboard. Ou então, você pode pegar os dados da nuvem, né, da Danfoss, coletar e mandar para a sua fábrica, para o seu servidor, e colocar esses dados num data logger, no historiador ou num sistema MES para você começar a fazer a sua automação, para você começar a entender e criar regras e métricas de trabalho para a sua manutenção, para o funcionamento da sua fábrica, ver consumo, potência, qual o tempo de disponibilidade que a máquina estava rodando, o compressor, quanto tempo o compressor rodou, quanto tempo ficou parado. Também você vai ter histórico de alarmes e falhas que o conversor vai produzir, e todos esses dados vão estar dentro da nuvem, você vai poder coletar e jogar no seu sistema, né? Então, a Danfoss hoje propõe um drive inteligente junto com conectividade aberto para vários sistemas, né? O drive ele consegue tomar decisões sozinhos dentro do CBM, e também nós temos o Remote Monitoring, o monitoramento remoto, que nós passamos isso para um sistema superior de supervisório, no qual você pode trabalhar da maneira que você quiser os dados dos seus conversores de frequência. Bem, da minha parte é isso, pessoal. Bom, pessoal, espero que vocês tenham absorvido o mínimo de informação possível e que vocês utilizem isso no dia a dia de vocês, uma possível melhoria aí na planta que vocês trabalham, tá? Tenham uma boa semana e não percam as próximas apresentações. Abraço. Pessoal, gostaria de agradecer a oportunidade de falar um pouquinho dos conversores de frequência da Danfoss para vocês. Espero também que tenham aproveitado, né, essa solução completa para refrigeração que a Danfoss pode fornecer para vocês. E todos nós aqui estamos disponíveis para esclarecer alguma dúvida futura, em alguma aplicação, caso seja necessário, né? E como o Wesley disse, né, aproveitem a semana que tem muito assunto interessante, muita informação legal para vocês aí. E, bom, tenham uma boa semana e uma boa noite.